olha só, num passe de mágica, chegamos no terceiro Wow Business Talks. E o desse mês, senhoras e senhores, não desgrudem dessa cadeira pelos próximos minutos. É muito rápido, mas vai ser muito profundo e muito importante para você, para sua carreira e principalmente se você gosta, se você trabalha, se você já pensou em inovação. Sim, a nossa convidada desse mês, ela é especialista em inovação, trabalha duro todos os dias para democratizar o acesso à inovação no Brasil inteiro. Ela já fundou algumas startups e hoje ela é top voice no LinkedIn. Ou seja, o que é uma top voice no LinkedIn? São pessoas que o próprio LinkedIn escolhe, que a própria rede social escolhe, que são pessoas influentes na rede e publicam conteúdo de qualidade. Então já vai ficar a dica, segue a Amanda Graciano no LinkedIn e você vai ver por que ela é considerada uma top voice, tá bom? E me segue também, quem sabe um dia a gente chega lá, não é mesmo, senhoras e senhores? Tá aqui os dois links para você tomar uma decisão acertada hoje. E agora nós vamos ter o talk de Amanda Graciano, que vai falar como você pode gerenciar sua vida, como se ela fosse uma startup. E aí, a sua startup, a sua vida, vai ser uma vida de sucesso, uma startup de sucesso ou não? Só depende de você. Então, com vocês, recebam batendo palmas nas suas casas neste momento, Amanda Graciano. Oi, eu sou a Amanda Graciano, mineira, trabalho com inovação há muitos anos, sou a mais velha de 4 filhos, sou noiva do Ricardo, filha da Maria das Dores e do Valtemir. Eu gosto muito de me apresentar também falando da vida pessoal, porque eu penso que isso impacta bastante em tudo que a gente vem fazer. Mas meu papo hoje com vocês é sobre empreender na carreira. E como que carreira impacta na nossa jornada como um todo, né? E eu vou começar lendo um trecho de uma música do Emicida. Já vale dizer, uma boa parte desse nosso papo vai ter vários traços de algumas músicas do Emicida. E é importante a gente trazer isso até pra desenhar um pouco. Mas eu vou começar então com esse trecho, tá? Eu vou ler ele aqui, ele tá bem aqui na minha frente. Eu não tô conseguindo dormir essa semana. Eu não queria estar incomodando ninguém. Eu acho que já dei peso demais pra todo mundo que gosta de mim. E eu odeio essas coisas de me colocar no papel de vítima. Porque eu não sou vítima de nada. Mas às vezes, eu não sei... me sinto travado, não me sinto realizado como humano, como filho. Eu não consigo me encaixar nesse plano. Às vezes eu me sinto muito mal. Eu sinto medo de ter feito as escolhas erradas e não ter mais tempo de mudá-las. Eu não sei, só queria falar com alguém. Isso é um pedaço de um trecho que é um áudio de WhatsApp bem no início do clipe de Amarelo, que é o nome da música que dá nome ao álbum, né, dos últimos álbuns do Emicida. Mas me chama muita atenção ver esse áudio, porque ele realmente fala um pouco de alguns traços sobre carreira. Da gente não saber muito bem como é que faz as escolhas, da gente não entender muito bem vários traços da nossa jornada profissional. E aí, eu quero que você me acompanhe na minha linha de raciocínio. Como que você pensa a carreira? Mas mais do que isso, como que você pensava? Feche seus olhos. Se imagine criança. O que você sonhava ser? Quem você sonhava ser? Quase sempre, como crianças, a gente vê atores, atrizes, a gente vê os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor e sonha em ser parecida com elas, né? A gente sonha em ter uma trajetória parecida com a deles, a gente tem essas pessoas como os nossos super-heróis, super-heroínas. E quando a gente cresce, a gente quer ser parecido com eles. Então é o que acontece, por exemplo, com uma criança quando vê um atleta e ela, por querer ser um atleta, começa a competir. E vai competindo. O exemplo disso eu tenho em casa. O meu irmão é atleta, é professor de Muay Thai há anos. E quando ele era bem novo, ele viu alguns atletas lutando e ele pediu meus pais para começar a fazer aulas. E desde então ele vem fazendo aulas e hoje ele é professor. Ele é um atleta de Muay Thai, ele é um professor de Muay Thai, certificado com tudo bonitinho. Mas isso começou com um sonho de criança. Quantas coisas você não começou por ser um sonho de criança? Por se guiar por exemplos. Por sonhar com esses exemplos e conquistar depois. E aí, já que você se imaginou como criança, a minha outra pergunta é: o que acontece com essa criança sonhadora à medida que nós vamos crescendo? A nossa criança sonhadora, ela dá lugar a adultos descrentes da capacidade de fazer qualquer coisa.
adultos que quando se trata de realizar coisas por eles não acreditam. Eu falo isso por mim. Teve alguma época na minha vida que eu realmente achava que tudo o que se tratava de mim ia dar errado. Se eu fosse ao supermercado, ia dar errado. Se qualquer coisa que eu fizesse, eu ia fazer errado. E isso se trata muito sobre as expectativas, né? E quantas expectativas tem sobre a gente? Seja agora num período em que as pessoas ficam mais reclusas, seja com o Enem, com prova, com trabalho. A gente tá sempre tentando superar as expectativas de alguém ou as próprias expectativas. As expectativas que a gente criou ao nosso respeito. E isso é uma grande loucura, né? Porque a gente fica tentando sempre cumprir a expectativa de alguém, mas não necessariamente fazer as coisas que fazem sentido pra gente. Mas sempre dar um check, né? Fazer essa checklist e cumprir as expectativas que alguém tem ao nosso respeito. E aí, essa pra mim é uma dica. A opinião dos outros diz mais sobre as outras pessoas do que sobre você. Então, o fato de você não conquistar, o fato de você não atingir a expectativa da outra pessoa, não quer dizer que você é a pior pessoa do planeta Terra. Isso talvez apenas quer dizer que a outra pessoa tinha criado expectativas, especulado e imaginado coisas que você simplesmente não é, ou que você simplesmente não vai fazer. E isso fica muito claro quando a gente precisa, por exemplo, procurar um trabalho. Falando da minha trajetória ainda, né? Quando eu fiquei ali descrente do que eu ia dar conta de fazer. Pensa, eu não tava desempregada, só que eu tava muito desanimada e não acreditava no meu potencial. Então eu não me conhecia, eu tava travada, eu não sonhava, eu não acreditava na minha capacidade de realizar. E justamente por isso eu também não consegui convencer um recrutador de que eu tinha algum potencial, de que eu podia fazer alguma coisa, de que uma tarefa simples eu ia ser capaz de realizar. Porque eu não acreditava nisso, eu não sonhava mais, eu não sabia o que era possível fazer. E justamente nessa coisa de não sonhar e tentar pensar coisas mais fáceis e mais atingíveis, eu acabei trabalhando numa ONG que trabalha liderança. E uma coisa muito maluca nessa época era que essa ONG, ela fazia muitos questionamentos sobre o que a gente acreditava, sobre quem a gente era, os nossos valores, o porquê que você faz o que você tá fazendo. E isso me incomodava muito, porque ninguém tinha me perguntado isso. Ninguém quis saber o que eu achava de nada. E aí que eu falei assim, putz, mas eu nunca parei pra pensar a respeito. Ninguém nunca me perguntou sobre isso. E o fato de eu me entender cada vez mais, o fato de eu ser questionada a respeito disso, me fez pensar. E me fez entender muito o porquê que certas expectativas eu tinha sobre mim, ou porquê que algumas pessoas tinham expectativas sobre mim, o que eu tava atingindo ou o que eu não tava atingindo, e como que isso me impactava. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem é você? Porque as pessoas que se conhecem são pessoas que são exemplos para nós. São as pessoas que conquistam muitas coisas. São as pessoas que se conhecem, elas sabem quem elas são, elas sabem dos valores delas, elas sabem o que elas querem, elas convencem outras pessoas e nos convencem desses valores. E isso é muito importante. À medida que eu fui me entendendo, eu também fui começando a me conectar com outras pessoas. E foi aí que eu descobri o ecossistema de startups, inovação. Isso tem alguns anos já, tá, gente? Tem uns 5, 6 anos. Aí que eu descobri sobre São Pedro Valley e as startups São Pedro Valley, que hoje são enormes. Aí que eu descobri também que o Google não era só um negócio de busca, é uma empresa gigante com diversas divisões, entre elas o site de busca, mas tem muitas outras coisas. Aí também que eu fui conhecer outras coisas, né? O Instagram, o LinkedIn, o YouTube. Eu realmente era muito desconectada dessa realidade. Eu nem sabia que essas coisas existiam. Mas de fato que há 6 anos atrás não era tudo muito assim. Mas essas empresas já começavam assim, a engatinhar, né? Elas já existiam há algum tempo. E quando eu comecei a me conectar com esse ecossistema e com essas pessoas, eu comecei a pensar qual que é o tipo de experiência que eu precisava ter. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque eu olhava... Eu falei, putz, eu quero trabalhar com startups. O que eu tenho que estudar? O que eu preciso saber? Com quem eu preciso aprender? Quais são os profissionais do mercado que hoje fazem isso? O que eles estudaram? Como que eles estudaram? Quem são eles? De onde eles vêm? Que respiram, né? Hoje no Globo Repórter. Mas eu pensava muito a respeito disso e eu comecei a correr bastante atrás disso. Pra uma hora eu estar na frente. E foi aí que pra mim foi uma super descoberta, que foi na hora que eu entendi que um modelo de negócio, uma startup, eu podia fazer da minha vida o meu grande negócio, né? Eu sou sócia de um grande negócio, que sou eu. E pro meu negócio, pra minha vida, não tem concorrente, né? Não tem... Eu que preciso pensar quais são
as minhas formas de chegar, os parceiros chaves, o que eu de fato entrego. Mas eu me pensar como negócio, a gente normalmente olha só para uma empresa, né, para um CNPJ. Às vezes a gente esquece que as pessoas físicas podem ser um excelente negócio. E quando eu comecei a pensar assim, foi aí que eu me deparei com um termo muito legal, que vale a pena vocês pesquisarem, que chama Mind Valley. A Mind Valley é uma escola de educação alternativa, né? Então eles ensinam muitas coisas. Eles ensinam sobre oratória, sobre a vida, sobre aspectos da vida e tudo mais. E vendo uma desses webinars, uma vez, há alguns anos atrás, eu me deparei com um termo que chama Bruce. Bruce quer dizer bullshit rules. E o que quer dizer bullshit rules, né? As bullshit rules, elas são termos, são as verdades não ditas, né? São as verdades que a gente usa para simplificar a vida. Então, por exemplo, isso é uma coisa de mulher, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Homem não chora, mulher não empreende, mulher não tem um negócio. Ou até pela cor da pele, né? Esse é um tipo de serviço para pessoas parecidas com você, esse é um tipo de serviço para pessoas que não são parecidas com você. Então, essas rules, que são as bullshit rules, elas são um tipo de verdades que a gente toma como absolutas e a gente age conforme elas. Então, de verdade, ao longo do tempo, a gente passa a acreditar que certos serviços não são de mulher, a gente realmente passa a acreditar que, dependendo da cor da pele, aquilo é real, aquilo não é real. E isso faz com que a gente automatize uma boa parte da vida. E isso faz com que a gente não tome as rédeas da nossa carreira. E aí, voltando ao CD do Emicida, tem o Poema Esmalha, que eu acho sensacional. E, inclusive, se você é de São Paulo e quando a gente puder voltar no Metrô Paraíso, tá lá o Poema Esmalha. Que é: olhei no espelho e me encarou. Cuidado, não vou tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema. Pra dizer, ó, não falei? Esse, pra mim, ó, não falei, é o clássico de quando a gente tem as rules. Porque a gente sabe, tá tão certo, tão na nossa cabeça, que com certeza aquilo vai dar errado, aquilo é o que é e ponto. Só que todas as verdades falsas escondem verdades de verdade. E pra isso, eu quero fazer um convite pra vocês pensarem em 3 coisas. A primeira são nas experiências. Então, o composto da nossa carreira, o composto da nossa jornada são sempre 3 coisas. A primeira é a carreira. A primeira é a experiência. O que eu quero dizer com a experiência? Você precisa pensar, coloca no papel, sério, dá um pause, vai buscar um papel e uma caneta. E depois vem pra cá. Eu espero que você tenha feito esse pause, viu? Pega o papel, divide em 3 pilares e eu vou falar os 3 pilares muito importantes da carreira, tá? O primeiro é o pilar de experiências. O que significa? Você precisa pensar que experiências você quer viver. Quais são as coisas simples que você quer viver da vida? Quais são as coisas complexas que você quer ver da vida? Separa, porque essas caixinhas são diferentes. Qual é o tipo de trabalho que você gostaria de ter? O tipo de atuação? Com o tipo de pessoa que você quer conviver? Quais são essas pessoas que você quer aprender? Tudo isso está no seu bloco experiência. Não pensa só, não deixa só num dispositivo online. Coloca no papel. Toda vez que a gente coloca no papel, a gente começa a dar um passo mais forte para a realidade. É sobre sonhar. Experiência é sobre sonhar. O segundo é sobre crescimento. Porque crescimento, a vida também é uma certeza fascinante. Essa é uma das frases do Emicida. É muito importante a gente pensar em crescimento. Quando a gente fala de crescimento, pense igual uma empresa. Qual que é o seu plano de negócio? Qual que é o seu plano de crescimento? O que você vai aprender? Como você vai aprender? Com qual tipo de pessoa você vai aprender? Como que você gostaria de ser, né? Qual que é a pessoa que você quer virar? Porque dependendo da pessoa que você quer se tornar, você precisa fazer algumas coisas para você chegar lá. Então, qual que é o seu plano de crescimento? Pense igual um business, assim. Olha, eu tô aqui, eu preciso chegar ali. O que eu preciso fazer nessa jornada minha de crescimento pessoal, né? E de crescimento profissional. Então, desenha aí, coloca todas as etapas de crescimento. Putz, é fazer um MBA, é fazer um doutorado, é fazer uma especialização, é morar em tal lugar, é trabalhar numa empresa X. Desenha o que faz mais sentido pra você. E pensar em crescimento é pensar que nós somos seres em construção. Então, estamos sempre podendo desenvolver. O terceiro pilar e último é o da contribuição. E aí, a contribuição, ela vai muito ao encontro de uma frase que também o Emicida fala, que é: você se sente grandioso para crescer frente a uma estrutura que te oprime? Porque se a estrutura te oprime, ela oprime outras pessoas. Então, você precisa conseguir contribuir. Você precisa também ir
ao encontro dessa estrutura que te oprime e fazer coisas que são importantes, coisas que são grandes junto. Porque o ser humano é o único ser do universo que vive junto. A gente não faz nada sozinho desde o dia 1. E o que é contribuição? Qual que é o seu grau de influência? Quem são as pessoas que você influencia mais, influencia menos? A gente influencia pessoas o dia inteiro. As pessoas que convivem com você, você influencia essas pessoas pro positivo ou pro negativo, mas você está sempre influenciando alguém. Então, qual que é o seu impacto? Como que você gostaria de contribuir? Qual que é a sua contribuição hoje? Desenha isso. Quais são as alternativas? O que mais você pensa que você pode fazer? Coloca no papel. Sério, coloca no papel. E aí eu falo isso porque eu fiz essa parte de desenhar e de colocar no papel. Eu sempre faço. E é muito maluco que eu fico falando que eu sempre faço, porque todo ano eu faço. E aí todo ano eu faço algumas coisas, eu escrevo. E normalmente sempre acontece mesmo, várias das coisas que eu escrevi. Um pouquinho que eu posso compartilhar com vocês, ó. Tá aqui os 3 pilares, ó, tá vendo? Então, crescimento, contribuição, experiências. E aí, eu te convido, à medida que você for atingindo essas coisas, você grifar no papel. Pode ser que várias delas são parecidas. Às vezes, o que você quer ter de experiência influencia um pouco como você quer crescer. Mas não tem problema, significa que você tá indo no caminho certo. E é no encontro dessas coisas que a gente passa a tornar as coisas possíveis. Então, coloca no papel porque é uma boa possibilidade das coisas acontecerem. Eu anualmente faço isso e, curiosamente, desde que eu comecei a fazer, eu sempre comecei a dar vários checks nas coisas. E aí eu falei, queria conhecer sobre startups, né? Hoje eu sou sócia de 3 empresas, eu sou LinkedIn Top Voice, falando justamente sobre inovação e startups no mercado brasileiro. Além disso, eu ocupo atualmente o cargo como Head de Portfólio e Business Development dentro do IDEXO, que faz parte do ecossistema da TOTUS. Eu estou envolvida em várias iniciativas, eu faço gestão de algumas páginas do LinkedIn e eu digo que eu só estou começando. E isso não tem a ver com sorte, isso tem a ver com preparo e também com todo o sonho que eu pensei de carreira, as experiências, tudo que eu queria construir. E assim, eu brinco que eu só tô começando. Então, faça o seu desenho, coloca no papel. À medida que a gente coloca no papel, a gente traz as coisas pra realidade. E sonhar, quando a gente guarda as coisas no infinito. E eu parece assim, né? Fica pensando, putz, uma grande onda. Mas se você não começa a colocar no papel e desenhar o seu norte, você vai permitir que outras pessoas sonhem e coloquem, né, você como uma peça do xadrez dela. E carreira tá muito ligada a isso. A carreira não é só o nosso currículo. A carreira não é só o título do cargo que tá escrito na sua assinatura de e-mail ou no seu LinkedIn ou em qualquer outro lugar. A carreira tá ligada a todas as experiências, a tudo que você aprendeu e como você contribuiu com as pessoas no seu caminho. Então você precisa, para ontem, começar a mapear isso e começar a atingir todos os objetivos que você desenhou. Isso vale para todo mundo. Começa a se organizar para você saber com quem você precisa contar, quem você precisa correr atrás. Sonhar é para todo mundo. Continuem sonhando. Não deixem de ser vocês. Mas mais do que isso, planejem e atinjam o objetivo de vocês. Porque não é sorte. Não é sorte. Não é sorte. Eu sempre quis estar onde eu tô. Você também tá sonhando e sempre quis estar onde você tá, mas eu sei que você tá sonhando um pouco mais. E já a gente vai se ver lá nos próximos níveis, nos próximos passos. Além da sua carreira, tome a conta dela e tome as rédeas da situação.